que realmente existe um estudo sério por trás, e claro que, como todas as áreas, tem um estudo também que está muito ligado ao coach, a esses memes do universo da comunicação, e especialmente do marketing e da publicidade, que eu vou explicar para vocês. Por exemplo, gatilho mental é um meme que pegou na área de neuromarketing, e eu vou explicar um pouco disso para vocês. E a gente vai descobrindo, né, que gatilho mental é um meme, gatilho mental não existe, né, mas existem outras coisas e outras pesquisas mais sérias nessa área. Então, nos últimos 5 anos, eu me dediquei à neurociência. O neuromarketing tem um outro nome, um nome mais acadêmico, neurociência do consumo, e a neurociência do consumo está criando não só neuromarketing, mas também criando a neuropublicidade, a neurocomunicação, e a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, especificamente para vocês entenderem o que está rolando, o que está acontecendo hoje na área de publicidade, na área de comunicação, do marketing, do jornalismo, entender agora alguns mecanismos também, por que as fake news elas pegam como rastilho de pólvora, né? Então, muita coisa se explica por trás da neurociência. Então, é isso que a gente vai bater um papo hoje. Vou compartilhar uma tela com vocês, então. Deixa eu ver aqui. Rose, eu vou estar olhando para a tela, não vou estar olhando para vocês, e se tiver alguma coisa estranha, você vai me avisando, manda o WhatsApp, alguma coisa assim. Estou compartilhando. Apareceu aí, Rose? Ainda não. Apareceu, agora apareceu. Então tá bom. Vamos então começar a nossa jornada, né? Nessa próxima hora agora, a gente vai estar falando um pouco sobre um pouco desse meu universo, dessa pesquisa, e o como que ela está associada a várias outras coisas na área de comunicação. Mas vamos fazer um tour, então. Essa é a minha proposta de hoje, para a gente entender a neuropublicidade. Esse material que eu vou apresentar para vocês, ele tem a ver, ele é um produto do Synapsense, que é o primeiro laboratório de neurociência do consumo aqui da UFPR. Então, ele foi recentemente aprovado. Nós estamos em fase agora de montar esse equipamento, com os equipamentos, montar o laboratório. Nós temos 2 patrocinadores que estão patrocinando, bancando esse nosso laboratório, com investimento em torno de R$200 mil em equipamentos. E eu vou falar um pouco desses equipamentos de neurociência e como que eles podem ser utilizados para a área estratégica da comunicação, para a área estratégica da publicidade e propaganda. Bom, quando a gente fala de neurociência, nós estamos falando de um conjunto de várias ciências, né? Então, a neurociência ela não é uma ciência única, ela é como se fosse um guarda-chuva. Então, várias coisas a gente pode incluir dentro desse guarda-chuva de neurociência. Então, esse é um esquema que eu estou apresentando agora para vocês, do Edgar Morin. O Edgar Morin, ele fala que nós temos aí grandes ciências, né, grandes nichos ou grandes camadas de ciência. Numa primeira camada, que tem a ver com o ser humano e a cultura, que são as ciências sociais. Numa segunda camada, as ciências biológicas está tratando dessa relação de vida e natureza. E nas ciências exatas, nós temos a física e a química. E, claro, algumas outras ciências, né, dentro desses 3 grandes campos que o Edgar Morin apresenta para a gente, nós temos algumas relações. Então, ciências sociais e as biológicas, elas conversam em determinados pontos, apesar que elas todas gostam de ficar nas suas próprias bolhas. No frigir dos ovos, quem sabe, né, do universo acadêmico, a Rose, o professor Luiz Antônio, sabe muito bem do que eu estou falando, que a gente adora falar que existe interdisciplinaridade nas coisas, nas ciências, na academia, na universidade, e na prática nada disso acontece, né? Mas o ser humano, nesse campo das ciências sociais e o campo das ciências biológicas, algumas coisas conversam. Por exemplo, aquelas velhas discussões, aquelas discussões já antigas, né, sobre o nosso comportamento sexual, que ele é ditado pelo biológico, mas ele é totalmente construído, reconstruído, né, pelas ciências sociais, pela cultura. E existe uma briga, né, de fato, a nossa sexualidade, ela tem um fundo biológico, natural, ou ela é totalmente cultural? E a gente sabe que ela existe aí pontos de convergência
como tem pontos de divergência também. Mas o que eu quero dizer para vocês desse exemplo é como que as ciências sociais e as ciências biológicas, em algumas coisas elas conversam, mas cada macaquinho fica no seu galho, eles não gostam muito de se misturar. E da mesma forma que as ciências exatas e as ciências da vida, por exemplo, a química, né, os elementos químicos, o quanto que esses elementos químicos eles influem no comportamento de seres vivos, a luz do sol, por exemplo, o quanto que ela incide no comportamento de plantas e de animais. Os animais hibernam porque, como que eles sabem que é a hora de hibernar? Porque eles sabem que existe uma incidência da luz solar diferente, e isso avisa o organismo deles que gera um tipo de comportamento. Mas o Edgar Morin, ele está dizendo que esses três campos das ciências, eles vivem nas suas próprias bolhas, né? Eles sabem que, na prática, tudo isso é atravessado. Então, quando a gente fala de neurociência, gente, então se preparem para quem vai entrar nesse campo, que vai ter que estudar ciências humanas, que vai ter que estudar ciências biológicas e também entrar na física e na química. Quando nós falamos de neurociência do consumo, a coisa piora, então. Neurociência do consumo surgiu em 97 numa experiência na Universidade de Harvard pelo Dr. Gerald Zaltman. Ele fez uma primeira experiência de eletroencefalograma, tentando entender, né, essas ondas cerebrais de pessoas em relação ao comportamento de consumo. Então, a gente pode falar que a neurociência do consumo, ou neuromarketing, que é o nome mais comercial dessa ciência, ela surge nesse experimento das áreas das ciências biológicas, ciências médicas, que vai entender o nosso comportamento cultural de consumo. Então, quando nós falamos então da neurociência do consumo, que é um nome mais acadêmico, e o neuromarketing, que é a mesma coisa do que eu estou falando, mas é um nome mais comercial, então nós temos aí uma área que tem menos de 30 anos. Em 2003, o Desafio Pepsi ele foi refeito, foi um experimento refeito pelo professor Reed Montag, que é também dos Estados Unidos. O que foi o Desafio Pepsi? Nos anos 70, a marca Pepsi ela fez em vários shoppings nos Estados Unidos, e ela reportou isso, ela filmou, ela fotografou, ela, né, colocou isso na televisão, amplamente divulgado na época, nos anos 70, e ela coloca, ela experimenta às cegas, várias pessoas em vários pontos dos Estados Unidos, ela faz um experimento às cegas. Ninguém sabia o que estava bebendo, se era Pepsi ou se era Coca-Cola. E todo mundo, 75% das pessoas escolheram a Pepsi às cegas. E, ok, e o professor Montag, ele vai fazer em 2003, ele vai refazer esse experimento. Ele refaz o experimento com pessoas em 2003, tomando refrigerante às cegas. E, novamente, a Pepsi ganhou da Coca-Cola. Mas, quando ele faz o mesmo experimento agora, revelando a informação de qual era a Pepsi e de qual era a Coca-Cola. Qual foi o resultado da pesquisa quando as pessoas sabem quais são as marcas? 75% foram, né, 75% dos pesquisados escolheram a Coca-Cola. Qual foi a conclusão dele? O cérebro, racionalmente, ele precisa de muita energia. Então, as ciências biológicas e as ciências médicas sabem que o cérebro precisa de energia, ele vai escolher aquilo que é mais doce. E todo mundo aqui sabe que a Pepsi é mais doce, é mais adocicada que a Coca-Cola. O cérebro, racionalmente, ele vai escolher aquilo que dá mais energia, aquilo que acumula mais energia. Então, às cegas, no experimento às cegas, o cérebro escolhe aquilo que tem mais açúcar. Mas, o que faz as pessoas mudarem de opinião quando elas sabem que é a Coca-Cola? E aí entra a neurociência do consumo, porque a memória afetiva, as emoções, todo aquele discurso sobre a Coca-Cola, automaticamente influi no comportamento, na decisão das pessoas. E quando o cérebro das pessoas foram investigados, eles foram olhados, né, por equipamentos adequados para observar, justamente a região da memória
foi acionada no momento que as pessoas tomavam aquele refrigerante que elas sabiam que era Coca-Cola. Ou seja, toda aquela construção de discurso publicitário da Coca-Cola teve uma grande influência e afetou a área da memória. Enquanto que as pessoas bebiam refrigerante às cegas, quando escolhiam a Pepsi, a região que afetava o cérebro das pessoas era a região do córtex frontal, onde se decidia o planejamento, onde era mais racional. Vocês estão entendendo onde que entra agora o neuromarketing, a neurociência do consumo? Então, quando vocês decidirem estudar neurociência do consumo, vocês têm que ter ideia de que vão ter que entrar em ciências cognitivas, marketing, psicologia, antropologia, neurologia. Então, são várias ciências que para poder compor essa ciência do consumo, essa neurociência do consumo. Então, quando você ainda tem que estudar biologia, semiótica, linguística, economia comportamental, mitologia, narratologia, retórica, sociologia, isso eu só estou citando algumas das ciências que envolvem todo o nosso comportamento de consumo. Então, biologia do consumo é um conceito que está cada vez mais forte, entendendo, né, toda a nossa neurofisiologia, todas as nossas sinapses, todos os nossos neurotransmissores que são provocados no momento que nós decidimos por uma marca ou no momento que nós estamos tendo o prazer de consumir um produto determinado. Então, a gente tem essas respostas não declaradas. A razão diz uma coisa para a gente, mas e o inconsciente? O que ele fala? Ele diz outra. Então, a neurociência do consumo é aquela área que a gente está tentando entender qual é a nossa resposta não declarada. Porque você faz uma pesquisa de mercado, você pergunta para a pessoa, qual é a cor que você mais gosta de camisa? E a pessoa fala, eu gosto de amarelo. A resposta declarada dela é amarelo. Mas quando você passa essas mesmas pessoas num equipamento onde vai detectar as respostas não declaradas, aquilo que é inconsciente, aquilo que o corpo fala, mas a cabeça não fala, a resposta muitas vezes 50% do que ela falava que gostava de amarelo. Por que o olho dela olha para as camisas vermelhas? Então, o olho escolhe o vermelho, o corpo dela escolhe o vermelho, o biológico dela escolhe o vermelho, mas o racional dela, ela insiste em responder amarelo. Então, para ela responder amarelo, significa que tem uma influência cultural, ambiental, ecossistêmica, alguma coisa faz com que ela dê uma resposta mais adequada. Ela olha para a cara do entrevistador e ela fica com medo de falar vermelho, ela fala, não, vou falar amarelo, né, porque amarelo é mais comportado do que o vermelho para roupa, né, é menos sensual, né, se eu falar o vermelho, será que eu vou ser mal interpretado ou mal interpretada? Então, essa racionalidade, pensar na resposta, ela muitas vezes numa pesquisa de mercado, seja uma pesquisa qualitativa ou quantitativa, ela pode conter respostas não declaradas. É aí que entra a neurociência. Então, numa pesquisa quantitativa, qualitativa e a neurociência, nós temos esse campo aqui, que é o campo da intersecção entre as três pesquisas. Então, a neurociência, ela é uma intersecção, né? A neurociência entra no jogo da pesquisa qualitativa e da pesquisa quantitativa. Ou seja, você junta o data science, você junta as respostas abertas, você tem tudo isso e ainda passa a pessoa, os consumidores fazem um teste, com um teste neurocientífico, uma pesquisa neurocientífica. Então, não é uma ciência que a gente vai conseguir 100% entender a cabeça do consumidor, mas ela vai acertar muito próximo, é muito próximo, tá? Mas não acerta 100%, a gente tem ainda alguma coisa dentro da gente que ninguém vai conseguir detectar por que nós decidimos realmente, de fato, por uma marca e não outra. Então, tudo isso que eu estou explicando para vocês é uma forma da gente, digamos assim, chegar perto, acertar melhor o alvo, né? Chegar perto do ponto, né, que a gente tem que acertar o alvo de um cliente. Mas ele não vai ainda, não é uma ciência que vai fazer com que a gente manipule as pessoas e que, né, existe toda uma série de preconceito, principalmente das ciências humanas, em relação à neurociência. É como se a gente estivesse adivinhando
o pensamento das pessoas, e não é bem assim. E se a gente vai manipular com a neurociência, pera lá, não tem outras coisas que manipulam as pessoas? E a política, e a economia, e a própria comunicação, né? As histórias, e a gente sabe na área de semiótica que a gente não abre a boca da gente para dar bom dia para alguém de manhã se a gente não tem uma intenção, se a gente não quer manipular aquela pessoa para quem a gente está dando bom dia. Então, o conceito de manipulação ele é muito mais amplo. Então, só porque existe uma ciência, uma metodologia científica, a neurociência manipula mais do que outras ciências ou de que outras linguagens que nós temos na cultura? Não é. Essa não é a minha opinião. Mas aqui, tudo isso que eu estou dizendo para vocês está nesse livro aqui, A Lógica do Consumo. Verdades e Mentiras sobre Por que Compramos, do Martin Lindstrom. Leiam esse livro, ele é fácil, barato e também é muito fácil de entender mesmo, tá? Bom, eu vou dando as dicas de leitura para vocês no meio das minhas falas aqui. Então, da onde eu tiro os conceitos, eu apresento sempre um autor e um livro, tá? Bom, vamos falar de equipamento, então, de neurociência, para detectar respostas não declaradas. Então, nós temos vários equipamentos. Ressonância magnética, eletroencefalografia, que o eletroencefalografia não é aquele eletro que a gente vai fazer no médico, tá? Aquele médico que a gente deita numa cama, numa maca, ele mede as nossas ondas cerebrais. Não. Ele é um capacete, de fato, próprio para testes na área de neurociência do consumo. Eletrocardiografia, tá? Também é um equipamento diferenciado, não é igual o eletrocardiograma para detectar doenças cardíacas no paciente. Ele é diferente. A eletrocardiografia para a neurociência do consumo, ela vai mostrar que momento que você está olhando um filme, uma produção audiovisual, que momento que seu coração bate mais forte, bate mais lento. Então, isso tudo, você vai cruzando esses dados, né? A eletromiografia facial, você mede os movimentos dos músculos da face da pessoa. A gente tem uma leitura facial de outras pessoas de um jeito inconsciente que você sabe muito bem. Quando o pai e a mãe olham para você, você sabe se ele está bravo ou não, porque você faz uma leitura, uma miográfica facial do rosto das pessoas. O eye tracking, que é esse que eu vou falar mais sobre ele, medir a pupila, né, que dilata ou, né, aumenta ou diminui conforme o seu desejo por um produto, por uma marca, conforme o aroma que você sente, o cheiro, o tempo de reação. Isso também existe aí equipamentos que mede o tempo de reação a uma publicidade. Cialometria, você mede, dependendo do que você está medindo, né, a marca, por exemplo, se for na área de gastronomia, você mede a sua acidez, a sua química da saliva. Tudo isso a gente estuda e faz um cruzamento com a pesquisa de mercado quantitativa e qualitativa. Esse é o famoso eye tracking. Né? Ele é um óculos que a pessoa coloca esse óculos e ele faz o monitoramento ocular. Ele vai, aí você olha, por exemplo, para uma publicidade. Ele vai medir quanto tempo você olhou determinado ponto da publicidade impressa, por exemplo. Ele vai medir quanto tempo você levou para olhar aquele ponto, quantas vezes você voltou a olhar o mesmo ponto e assim por diante. Então ele vai monitorar milimetricamente todos os movimentos dos seus olhos. Então, para que serve? Essa área que vocês estão vendo aqui, ó, vermelha, significa o vermelho, a cor quente, é onde mais se olha. E onde menos se vê, você vai ficando com as cores frias. Então, o vermelho é onde o ponto mais visto em alguma publicidade, no caso no site, no Google, e os pontos amarelos, verdes, azuis e até chegar no branco são as regiões menos vistas. Então, aqui no outro site, então você consegue perceber que o logotipo do site e o rosto da modelo são as áreas mais vistas. Você tem aqui essa publicidade, foi um teste de uma marca de fralda. O bebezinho, quando olha para a pessoa, a gente olha para ele, é o lugar mais visto. Olha a relação que nós temos com o texto publicitário. Tá? No momento que você pega o modelo e faz com que o modelo olhe para o texto, muda completamente. Então, pode ver que aqui o bebezinho olhando para o texto, isso gera uma curiosidade do consumidor, ele vai ver o que o bebê está olhando. Isso a gente chama de o famoso neurônio espelho. Quando você vê uma pessoa fazendo um movimento, tendo um tipo de comportamento, ou olhando para o céu, no meio da rua, você vai parar junto com ela e vai olhar para o céu também.
porque isso gera curiosidade. Sabe aquela brincadeira de pegadinha de vídeo? A pessoa está andando no shopping e ela faz um movimento que está pulando um fio invisível. Todo mundo atrás da pessoa, instintivamente, faz o mesmo movimento como se estivesse pulando uma corda, um fio, e ela nem vê, mas ela faz o movimento porque ela tem medo de cair, porque o colega da frente fez, automaticamente ela faz o mesmo movimento. Isso é neurônio espelho. A pessoa ri e você ri. Sabe aquela história de você rir da risada dos outros? Não. Você está rindo porque você é contagiado pelo riso do outro. Não que você ri do riso, especificamente. Você ri porque você está integrado com um ambiente e as pessoas riem e você ri também. Então, é para isso que serve o eye tracking, para você ajustar a criação publicitária. Então, o teste que foi feito 2 testes. Um com o menino olhando para você, para o consumidor, e o outro olhando para o texto. Qual é o texto, qual é a criação, a composição visual que você vai escolher para o seu cliente? É essa, por exemplo. Então, é isso que você faz com o eye tracking. Ele mede a região do anúncio onde mais a porcentagem maior. Então, você pode ver que com esse movimento da criança olhando para o título já vai para 23%, né, no tempo gasto da atenção das pessoas, tá? E assim por diante. Mesma coisa, o mesmo experimento, olhando para a gente, né? Você tem aqui o rosto do bebê chamando mais atenção. Quando ele olha de ladinho, você tem aí um texto, olha, o logotipo da marca é mais bem visto porque uma coisa leva a outra. Então, só a posição do bebê nesse anúncio. Você fala assim, olha, você pode perguntar para uma pesquisa, numa cena de um casal, de uma cena sensual, né, seminu, de lingerie, com o peito de fora, sem camisa, aonde você acha que as pessoas olham? Racionalmente, as pessoas têm a ilusão de que sexo vende. Essa frase, né, é um tipo de ancoragem, né, é um tipo de meme que está no nosso inconsciente, e todo mundo fala, não, sexo vende. Então, se você tem um casal que está seminu, vai aparecer, o corpo dele vai ser, os corpos desse casal é o que vai mais chamar atenção. Não. O que chama a nossa atenção é rosto, é face, porque isso é um elemento de comunicação humana do nosso instinto animal, por isso que é importante a gente estudar biologia, estudar etologia, que é o comportamento dos animais, estudar primatologia, que é o estudo dos primatas, porque nós somos primatas, estudar toda essa comunicação instintiva nossa, traz informações importantes para a área no momento de você fazer criação e a comunicação. E aqui, só para uma questão de um experimento, essas 2 fotos, o que chama mais atenção de homens e mulheres? Usando com eye tracking, olha a relação. Os homens, aonde os homens mais olham, aonde as mulheres mais olham, né? Então, vocês tirem as suas próprias conclusões. Vamos fazer um outro teste. Nessa foto, o que chama mais atenção dessa foto para homens e mulheres? Vamos comparar, então? O eye tracking diz, você faz uma pergunta para o homem, você olha para a região genital de uma foto de um outro homem? Ele vai falar que não. Por que ele fala que não na pesquisa? Porque o racional dele, existe aí toda uma relação de preconceito, de heteronormatividade da nossa cultura, e que vai forçar aquele entrevistado a dizer, não, eu não olho para a região genital de um outro homem numa foto. Mas o eye tracking fala que ele olha. Tá? Isso existe uma explicação biológica, antropológica, por causa desse resultado. Tá? Mas a gente conversa depois. Se vocês quiserem saber, depois eu falo depois da palestra. Você fala assim, nossa, vamos colocar uma mulher sensual numa foto? Ok, você fez isso e o produto, ninguém olha para o produto. Então, o pé dela é mais importante que a embalagem do produto, né, nessa imagem com eye tracking. Então, é uma criação que está equivocada, tá? Então, o eye tracking você pode ir no supermercado e olhar a disposição das embalagens no supermercado, né? Você pode, então, esse equipamento, você vai ao mercado e você consegue ver como está a disposição. Um outro detalhe aqui, isso que é um case interessante, novamente, quando você tem aqui à sua direita a modelo olhando para você, você tem um resultado do eye tracking. Quando você tem a modelo olhando para o produto, você tem
é muito mais forte o nome, né? Pode ver que o vermelho está muito mais presente aqui no nome da embalagem do produto por causa desse simples detalhe da modelo ou do modelo olhar para o produto, que é o neurônio espelho atuando. Então, aqui só mais um exemplo de como que a gente pode utilizar o eye tracking, né? E aqui eu dou uma dica para vocês. O que nós estamos fazendo de pesquisa? Nós estamos usando o eye tracking online. Você consegue transformar a webcam das pessoas em casa num equipamento de eye tracking. Entre lá, tem como fazer teste de graça. Esse é o endereço. O Real Eye. Ele é estrangeiro, né? Você clica ali, digita /BR, porque ele vem todo em português para vocês entenderem. Então, anotem esse endereço, ele é importante. Claro, ele é pago, porém você pode fazer o teste de graça. Você consegue fazer testes com até 10 pessoas, tá? Online. Então, a pessoa recebe recebe um material que você quer testar, uma foto, um vídeo, tem limitação de tempo, ela recebe o link, ela olha para o vídeo, depois ela responde um questionário, e aí ela tem uma instrução para ela transformar a webcam dela num eye tracking em casa. Então, nós estamos fazendo isso por causa da pandemia, a gente não pode fazer teste pessoalmente, tá? Bom, uma coisa que eu quero dizer para vocês, e trouxe para vocês aqui também, essa relação de storytelling e neurociência do consumo, tá? Quando nós falamos, mas tá, o que as narrativas, né? Estudar narrativa também faz parte de estudar neurociência do consumo. Então, essa relação que nós temos de emoção, sinapses e neurotransmissores, o que acontece? É o storytelling. Então, por que o storytelling ele é importante para a neurociência? Porque ele provoca emoção, e a emoção ela provoca sinapses provoca sinapses, e as sinapses elas geram neurotransmissores. Então, uma história bem contada, seja num filme, seja numa campanha publicitária, seja numa obra literária, não interessa qual é a plataforma, mas uma história bem contada, ela gera efeitos no cérebro das pessoas. Então, para isso, é interessante e é uma ferramenta de estudo o storytelling para a neurociência. Tá? Então, emoções, elas marcam o cérebro e, com isso, elas geram memória. É fácil de entender, porque nós temos dois tipos de memória, uma memória de longo prazo e uma memória de curto prazo. Por exemplo, o que eu jantei ontem à noite não é uma informação que, para mim, é relevante. Eu posso até lembrar o que eu jantei ontem à noite, mas o que eu jantei há 15 dias, eu já esqueci. Isso não é uma memória que seja efetiva e que eu precisei guardar, né? Mas, se aconteceu alguma coisa, né, há 30 dias, no horário do meu jantar, alguma coisa acontece que, sei lá, o pé da mesa quebrou, um fato, ele é marcante, ele vai marcar a minha memória, e eu vou lembrar para sempre que aquele dia que eu estava jantando, fui cortar um frango e, de repente, a mesa desabou no chão. Pronto, esse é um fato que vai me marcar para o resto da vida. Então, a emoção, ela gera memória. Quanto mais emoção, você gera mais memória a longo prazo. Então, publicidade é gerar emoção o tempo todo, gente. Não dá para a gente fazer o storytelling publicitário, que a gente chama de story brand. Não dá para fazer um story brand sem emoção, tá? Senão a marca não é memorizada. Então, memória gera conhecimento, tem a ver com a nossa sobrevivência, por isso que nós guardamos, né? E os neurotransmissores, um dos mais famosos é a dopamina, que tem a ver com motivação, com vício, com prazer e recompensa. Então, quando você tem, né, você está jogando, você está... Olha, sabe o jogo, né? Quem é viciado em jogo, quem gosta de um bom jogo, quem gosta de cigarro, quem gosta de sexo, bebida, drogas, tudo isso provoca dopamina. E a publicidade também provoca dopamina no consumidor. Então, dependendo da narrativa, do storytelling, você provoca dopamina no consumidor, não só quando ele consome a marca e o produto, que gera um prazer, mas também no próprio consumo da publicidade. Lembrando uma coisa, gente, nunca esqueçam do que eu vou falar agora. As pessoas consomem muito mais publicidade, muito mais storytelling de publicidade, ou story brand,
do que o produto e o serviço que ela anuncia. Então, por isso é importante atingir todos os públicos. Não interessa quem vai comprar o seu produto. O público-alvo consome, compra o seu produto, mas os outros públicos consomem a sua publicidade. Então, isso é importante para entrar na cabeça das pessoas. Ocitocina é outro hormônio, né, neurotransmissor, que vai gerar proteção, conexão, bem-estar. Ocitocina é aquilo que a gente provoca nos love markers, né? Que aquele pessoal que gosta, que ama, que adora, que venera, que compra uma camiseta com a marca e sai para lá e para cá, aquele que bota Apple no carro, né? Adesivo da Apple no carro. Gente, é ocitocina, é um bem-estar que você tem quando você está lá com o seu carro adesivado com o logotipo da Apple, sem ganhar R$1 por isso. Tá? Então, evolução humana, como eu falei, etologia, primatologia, fisiologia, anatomia, ecologia, tudo isso tem que ser estudado para a gente poder entender da onde a gente veio, qual é a nossa origem. Evidentemente, gente, eu não quero falar que nós somos ditados pelo biológico exclusivamente, mas o biológico ele já passou por modificações por causa da cultura. Então, o cultural e o biológico, eles estão integrados, eles estão juntos, tá? Em equilíbrio. Parece yin e yang. Nós somos tudo isso ao mesmo tempo. A gente é biológico e cultural ao mesmo tempo. Bom, quando a gente fala de evolução, neocórtex, sistema límbico, né, o cérebro reptiliano. Gente, outro meme do neuromarketing, cérebro reptiliano. Nós não temos cérebro reptiliano. Mas eu vou explicar por que, de onde surgiu esse meme. Então, Paul MacLean, nos anos 70, ele faz um estudo dizendo que nós temos 3 camadas, 3 tipos de cérebro. Uma camada bem profunda, que é instintivo, o nosso lado animal, que é o reptiliano, porque parece um cérebro muito parecido com todos os répteis. O límbico, onde guarda-se as emoções. Isso já é uma evolução dos mamíferos. E o neocórtex, que é essa parte frontal do planejamento, que é uma coisa dos primatas e que evoluiu no ser humano, no Homo sapiens. Mas essa divisão, né, essa divisão triádica do cérebro foi influenciado pelo Freud, que em 1923 ele falou que a nossa personalidade tem o ego, que tem a ver com razão, tem o superego, que tem a ver com as emoções, e tem a ver com o id, que tem a ver com o instinto. Então, por influência do Freud, ele cria essa trilogia, essa tripartição do nosso cérebro, mas nós não temos cérebro reptiliano. Se algum palestrante falar, o cérebro reptiliano, não, isso é meme, gente, tá? Não acredito. Por quê? A impressão que dá quando você fala que a gente começa com o cérebro reptiliano é que com o tempo, na evolução, veio o sistema límbico, depois veio o córtex, né, o neocórtex, como se fosse uma camada em cima da outra. Não, nós temos um cérebro só, é igual computador, gente. Computador, quando você vai fazer um upgrade no seu computador, o que acontece? Você você consegue juntar 3 cérebros ou 3 equipamentos diferentes? Não, ele funciona do mesmo jeito, de uma forma só, tá? Então é isso que eu quero dizer com isso. Então o cérebro reptiliano não está separado, nenhum desses cérebros está separado. Ele é tudo ao mesmo tempo, tá? Então só para a gente dividir, onde está o neocórtex? Essa parte enrugada do cérebro é o nosso neocórtex. O sistema límbico é essa parte azul, onde estão as emoções. E o sistema reptiliano é essa parte mais medular, né, que é o nosso sistema mais instintivo, o nosso lado mais animal. Na verdade, quando você passa pelas emoções e você julga, tudo isso trabalha ao mesmo tempo. Não tem uma coisa para uma coisa, outra coisa para outra coisa, não tem nada separado aí. É tudo misturado, porque é uma coisa só. Tá? Mas a gente faz essa divisão para mostrar para vocês que, né, da onde veio. O estudo foi importante, não é um estudo que a gente pode falar, não, vamos descartar que o MacLean estava ficando louco. Não, ele é importante porque ele começa a olhar o cérebro. E a gente evoluiu já na pesquisa e já sabe que não é mais assim. Tá? Bom, 2 formas de pensar. A psicologia cognitiva, ela vai falar para vocês, né, que temos um sistema 1 e o sistema 2. Onde o sistema 1 é racional e o sistema 2... Não, desculpa, o sistema 1 ele é instintivo e o sistema 2 ele é racional. O racional, ele é mais devagar, ele pensa, ele planeja. E o instintivo, ele dá uma resposta muito rápida. Tá? Na verdade, nós estamos falando de vieses cognitivos ou atalhos mentais. O que são? Né? Quem criou foi o Amos Tversky e Daniel Kahneman, em 1972.
O que eles disseram, né? Eles começaram, né? Eles são psicólogos comportamentais, um é economista, o Kahneman tem a ver com economia, né? A área dele. Eles são israelenses, né? Então, o que acontece? O que são os vieses cognitivos? Foi um sistema evolutivo nosso para a gente poder tomar uma decisão mais rápida. E não significa que essa decisão rápida ela é correta. É que a gente precisa reagir de uma forma muito rápida. Então, o nosso cérebro ele evoluiu de um jeito que a gente pudesse tomar quanto mais rápido, melhor. Uma decisão para qualquer coisa. Só que essa decisão ela atrapalha para quem é da publicidade. Por quê? Aqui que entra aquela ideia de gatilhos mentais, né? Os gatilhos mentais são memes. Por quê? Em algum momento, gente, alguém pegou o conceito de atalhos mentais e para ficar mais impactante, vender mais, ele fala assim, gatilhos mentais. É como se fosse alguma coisa que fosse acionada no nosso cérebro, como se fosse alguma coisa acionada no cérebro do consumidor, e não é. Quando a gente fala de gatilho, nós estamos falando de trauma. Então, por exemplo, para quem tem aracnofobia, que é que é um medo de aranha, quando olha uma imagem, uma fotografia de aranha, aquela fotografia é um gatilho mental. Aí sim, ela é um gatilho para quê? Para um trauma, para um mal-estar, para um incômodo. Então, ele é gatilho. O gatilho é alguma coisa que aciona. E geralmente tem a ver com traumas. Mas a ideia de atalhos mentais, como gatilhos, não é a mesma ideia. Então, atalhos mentais é o quê? Um jeito mais rápido da gente tomar uma decisão, que são vieses cognitivos. Alguns exemplos, tá? Eu não vou falar de todos eles, porque a cada ano os psicólogos encontram mais atalhos mentais e vieses cognitivos. Mas, o que é o atalho mental? A escassez, últimas vagas. Por que eu falo que ela atrapalha a publicidade? Porque quando você fala gatilho mental, dá a impressão que você está acionando um trauma dela. Se a pessoa nunca passou por uma escassez, não vai ter sentido você falar para ela últimas vagas. Então, só tem sentido se a pessoa passou por um processo de escassez. Ela passou fome, ela ficou sem comer alguma coisa, ela ficou sem alguma coisa, e ela passou por essa experiência da escassez. Aí ela fala, olha, qualquer coisa de escassez para ela vai fazer resultado, vai ter resultado. Mas a escassez, ela é um viés cognitivo. Então, quando você fala assim, as últimas vagas para estimular o consumidor a decidir rápido. A ancoragem são crenças anteriores, né? Eu tinha comentado, por exemplo, quando você fala assim, olha, tal marca é cara. Então, você já vem com essa ideia de que ela é cara e você nem pensa nela para comprar. Então, como essa ancoragem ela atrapalha a sua estratégia, e digamos que você trabalha com uma marca que é de luxo, e tudo que é de luxo as pessoas falam, é caro, é bom, mas é caro. Então, como é que você faz para contornar essa ideia do caro com uma marca de luxo? Então, você precisa, com tudo isso que eu estou dizendo para vocês precisam entender os atalhos mentais para desviar dos atalhos. Porque a pessoa quer um atalho para ela decidir rápido ou ela decidir rápido a não comprar o seu produto. Como é que você consegue desviar disso na criação publicitária? Aí que fica a gente que lute, né? Então, sempre assim, adesão, todo mundo está comprando. A pessoa está todo mundo comprando. Então, isso pode, uma determinada marca. Para a marca concorrente, isso é ruim. Porque na cabeça do consumidor está todo mundo comprando, ele vai comprar aquela lá porque está todo mundo comprando. E ele nem dá chance para outra marca para experimentar outro produto. A pró-escolha busca razão na impulsividade. Então, geralmente aquilo que eu compro por impulso, eu fico tentando explicar o racional meu, tenta explicar o porquê, eu comprei aquilo que é tão inútil. Não, você comprou por paixão, por tesão, você comprou porque você quer mesmo, e por emoção, por impulso, e assume isso e acabou. Não, aí o seu cérebro começa a tentar explicar. Essa pró-escolha, gente, tem muito a ver, para quem for do jornalismo que está aqui, tem muito a ver com fake news, tem muito a ver com a tal da bolha da internet. A pró-escolha é aquilo que nós olhamos, comentamos, clicamos e damos like, e isso o algoritmo da internet vai entendendo que você tem o que é uma pró-escolha. Você busca também aquilo que que vai dar razão para suas escolhas, para sua visão de mundo. Então, é aquela velha história, quem é petista vai ficar curtindo coisa de petista, de esquerda, porque
quer confirmar a sua visão de mundo. E quem é da extrema-direita vai curtir coisas da extrema-direita. Para quê? Para que ele quer confirmar, ele quer ficar, né? Ele tem uma pró-escolha, ou seja, as escolhas que ele faz é para confirmar a sua visão de mundo. Então, é assim por diante. Isso são vieses cognitivos. Tá? A confirmação, pensamento seletivo também, isso tem a ver muito fortemente com as fake news. Eu compartilho uma fake news porque aquilo bate de alguma forma com o meu pensamento, com a minha visão de mundo. Da onde eu tirei essas informações, gente? Leiam Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Esse é o cara do viés cognitivo. Rápido e devagar são duas formas de pensar. O sistema 1 e o sistema 2, que é devagar. Bom, então eu trouxe para falar um pouquinho mais, porque como eu já sei, eu considero o storytelling um elemento da neurociência, não tem como a gente deixar ele de fora. E eu estou trazendo ele para a gente comentar um pouquinho sobre ele, tá? O que é o storytelling? Ele é uma técnica de contar histórias, todo mundo já deve saber isso, mas storytelling para quê? Então, ele serve para captar a atenção das pessoas, ele serve para despertar a imaginação, ele serve para facilitar a compreensão, ele serve para garantir a relevância da sua marca, do seu cliente, do seu produto. Ele tem o objetivo de ser verossimilhante, ou seja, uma verdade semelhante à realidade, né, ao real. Quanto mais verossimilhante é a sua história, o seu storytelling, mais convincente